Jorge Amâncio é fundador do Centro de Estudos Afro-Brasileiro e do grupo cultural Axé Dudu. Faz parte da Academia de Letras do Brasil, aqui no Distrito Federal, e também do Coletivo de Poetas de Brasília. No primeiro bloco do Iluminuras desta semana, eu converso com o escritor Jorge Amâncio. Carioca nasceu em 1953 e reside em Brasília desde 1976. Licenciado em Física pela Universidade de Brasília, professor da Fundação Educacional do Distrito Federal, participante e ativista de movimentos sociais de luta contra o preconceito racial. Começou a publicar seus textos poéticos no jornal Raça, do Movimento Negro Unificado, no início dos anos 80. Já participou de diversas antologias e publicou em 2007 o livro Negro Jorge. É coordenador do projeto Poemação, onde poetas podem recitar e declamar suas poesias e até transformá-las em canção. Seu Jorge, eu gostaria que o senhor começasse explicando para a gente como é que a poesia entrou na sua vida. É algo interessante, né? Porque quando eu vi, ela já estava dentro. Quando pequeno, ainda fazia jardim de infância, né? Aí eu fui ler um poema, decorei um poema daquela maneira. O Sapo Sapinho, nosso amiguinho, nunca me esqueço até hoje. E sem querer, isso já me fisgou um pouquinho da poesia. Aí eu fui crescendo, na adolescência, o meu pai, época de ditadura, né? Aí o meu pai assinava o Jornal do Brasil, lá no Rio. Aí tinha um caderno do Reinaldo Jardim, que era o famoso caderno B, né? E era só poesia. Aí eu comecei a me interessar por ali, comecei a gostar de ler poesia, né? Mas sempre segui uma linha meio diferente, sempre fui matemático, físico, na área de exatas. Então a poesia me tirava menos tempo para estudar, fazer minha matemática. Então eu comecei a ler, acabei gostando e hoje eu, basicamente, 90% que eu leio é poesia. E de onde vem a inspiração para escrever? Eu escrevo basicamente sobre a negritude. E a minha inspiração está no dia a dia. Porque ser negro é um negócio interessante, você sente quando entra num ônibus, senta e a passageira do lado segura a bolsa como se fosse assim a última coisa da vida dela, a coisa mais importante, né? Então a gente começa a observar isso e é daí que veio a minha vontade de escrever sobre a negritude, né? De escrever exatamente sobre essas mazelas que o negro passa após a escravidão, ou até mesmo durante seu processo. Mas não podemos esquecer o passado. A minha temática toda é sempre voltando às origens, é tentar você resgatar a sua memória, né? E aí acontece isso por quê? Porque quando os escravos chegaram aqui, basicamente eles não têm memória antes. Você não tem nenhum fato que conte a história dele antes, não sabemos nem de onde a gente veio. Isso sempre me preocupa, que a gente vê os outros povos, né? Eles sabem as suas histórias, né? Você pega o povo asiático tem uma tradição maravilhosa, né? E a raça negra não tem essa tradição. Ele esqueceu o seu passado, esqueceu a África, esqueceu o berço, né? Então isso sempre me preocupou muito. Aí eu volto, tento resgatar isso, um pouquinho da história do negro e jogando também bastante no cotidiano, né? Agora o senhor ocupa a cadeira 16 da Academia Brasileira de Letras aqui do Distrito Federal e escolheu como patrono Solano Trindade. O que o motivou a isso? Ok. A poesia de Solano Trindade, eu tenho muito a ver com a poesia dele, né? Porque ele escreve exatamente o cotidiano. Ele é o pernambucano, né? Foi para o Rio, viajou São Paulo, Rio Grande do Sul e tudo mais, e sempre na temática negra, contando o cotidiano do negro. E isso me inspirou. Eu só vim conhecer Solano Trindade, por incrível que pareça, já aqui em Brasília, lá para os final dos anos 70 para os anos 80. Eu escrevia, mas não de editar, né? Aí começou a surgir meus livros, e eu senti uma identidade assim, estranha, parecia que ele escrevia o que eu queria escrever. Quem me fez escrever mesmo, fazer os livrinhos, continuar nessa linha, Solano Trindade. Grande inspiração, né? Ótimo, Gostaria que o senhor falasse um pouquinho também sobre o Poemação. Poemação é algo interessante. Brasília é recheada de saraus. Toda cidade satélite tem um sarau. Eu sempre frequentei sarau, sempre gostei muito de poesia, né? Aqui em Brasília antes nós tínhamos alguns saraus, eu ficava lá olhando, sem ainda me mostrar muito, né? Mas o tempo foi passando e nós sentimos que aqui na capital não tinha um sarau. Aí teve a primeira Bienal de Poesia, com o professor Antônio Miranda, ex-diretor da Biblioteca Nacional, ele criou Poemação, né? Então aconteceu na primeira biblioteca, bem itinerante, ia num bar, no outro, bibliotecas e tudo mais, e acabou, aí dali parou.
Aí ele convidou eu e o poeta Marcos Freitas para, na Biblioteca Nacional, tocar o Poemação. Claro que a gente tomou um sujo, pô, fazer poesia na biblioteca, né? Tudo bem. Então nós começamos a reunir não só os poetas de Brasília, né? Mas de toda a grande Brasília, pegando as cidades satélites também. E a coisa foi crescendo. Aí, porque a gente conseguia ali colocar, por exemplo, um poeta Menezes de Moraes e um poeta totalmente desconhecido de Planaltina, tá entendendo? E aí o Poemação me deu essa vantagem também de conhecer a poesia brasiliense, né? De saber o que estão fazendo, o novo, eu procuro muito o novo na poesia. Cada dia eu vejo mais que basicamente quase tudo já foi feito em poesia. Tem muita coisa feita em poesia e muito pouca coisa a ser descoberta. E essa chance me dá, você sempre se surpreende com alguma performance, sempre se surpreende com alguma forma de escrever, né? Tudo isso dentro de satélite, com pessoas às vezes que nem estudaram poesia. E o senhor lembra qual foi o primeiro livro que o senhor leu na vida? O primeiro livro que eu li foi Os 12 Trabalhos de Hércules, a coleção de Monteiro Lobato, Renações de Narizinho. Foi o primeiro livro que eu sentei assim, parei para ler e fui. Despertou o gosto pela leitura. Direto. A primeira poesia que eu escutei e me sensibilizou muito, no meu tempo existia na rádio um programa chamado JG de Araújo Jorge, um poema ao cair da tarde. Então a interpretação do JG, ele tinha uma voz muito grave, né, mas muito grave. Aí aquilo me impressionava muito, né? Então eu comecei a gostar de poesia. Aí já em 1969, eu tive a chance de ver um show da Maria Bethânia, quando ela estava começando. Aí ela leu um poema de Fernando Pessoa, que até hoje eu falo esse poema, aquilo mudou a minha vida. Eu falo que depois que ela leu Encontro a Dois, né? Puxa, mudou, porque eu vi que é possível, ou seja, levar a poesia para o palco, interpretar a poesia junto com a música, ter outras visões de poesia, né, do que aquela visão livro, escrita, né? Achei muito interessante. Então eu acho que J.G. de Araújo Jorge me influenciou muito e o poema Encontro a Dois, de Fernando Pessoa, que a Maria Bethânia fala em Rosa dos Ventos, também me impressionou muito. Marcou. Marcou muito. E atualmente o que o senhor está lendo? Eu leio poetas brasilienses. O Poemação me ajuda muito, então eu comecei a ler assim, eu leio muitos poetas brasilienses, né? Agora mesmo eu estou com um livro do Heitor, esqueci o sobrenome dele, que eu chamando de Heitor, é o que eu estou lendo, né? Um livro ótimo, o Heitor tem uma linguagem zen, né? Então eu estou adorando, passo o dia lá lendo um pouquinho de Heitor, aí faço outra coisa, vou lá, volto no Heitor, né? Então vamos falar um pouquinho agora da sua obra. O senhor trouxe aqui os livros. Quais são os principais aqui? Olha, o que eu acho principal, esse aqui foi o primeiro livro onde eu não sou de concorrer, de entrar em concurso, né? Mas aí eu estava abrindo o Sindicato dos Escritores, esse livro é de 85, aí tem uma poesia chamada Bartol de Brecht, que foi uma poesia hipercitada por ele, dizendo que tinha o novo na poesia, e aquilo me alimentou muito o meu ego. Eu falei, puxa, então é hora de eu começar a escrever mais, né? Então, esse aqui eu acho muito importante, que é Contos e Poemas, o primeiro livro que o Sindicato dos Escritores, na década de 80, fazia, que eu acho que eu não sei porque ele perdeu, eu não entendo como é que um sindicato de professores não dê mais vazão à poesia, não faça anualmente ou bienalmente um livro de poesia para os professores, tem muito professor que escreve, né? Isso aqui foi o que me marcou muito a minha vida, né? E agora Negro Jorge. O Negro Jorge é o primeiro livro solo, em 2007. Aí eu vendeu todo, consegui passar e fiz a segunda edição, que também está aí, eu adoro. Esse aí eu gosto muito, porque ele fala só sobre negritude. A ideia foi exatamente pegar elementos da negritude e jogar no livro. Tem a primeira parte, que eu falo um pouco sobre a África, sobre o êxodo, né? Tem a segunda parte, que já é um pouquinho mais cotidiano, tem a parte religiosa, né? E tem a última parte, que tem que ter poesia de amor, né? Aí eu fiz uma parte chamada Segredos, né? Que é o amor de um homem negro por uma mulher negra, né? Que também é uma coisa que quase você não vê, né? Quando a gente vê poesia de amor, é sempre uma pessoa que tu não vê, eu não me lembro. As poesias de mulheres negras que eu vejo, são sempre... são poesias que levam mais para o pejorativo, né? Não bota a mulher negra no patamar da mulher em si, né? Então eu quero que o senhor leia um trechinho aqui do poema que mais marcou para o senhor nesse livro. Religar o homem à sua origem, com espiritualidade, sem ícones, sem reis, sem donos,
sem opressão, sem medos, sem pecados ou culpa. Religar aos antepassados, à África, aos tambores, aos orixás. Religar ao primo ponto, útero da humanidade. Religai o homem ao ser, com igualdade, sem discriminação, sem inquérito, sem perseguição, sem mortes, sem escravidão. Religar ao hoje, aos segredos dos tambores, ao primo ponto, útero da humanidade. Religar, África. Parabéns pelo trabalho e muito obrigada pela entrevista. E o Iluminuras ainda não terminou. Depois do intervalo eu converso com a advogada Aline Lisboa. Não saia daí. Mestre em Direito, Estado e Constituição, a advogada Aline Lisboa escolheu o direito por acreditar nas discussões relacionadas à realidade das pessoas, para compreender o que acontece entre o certo e o justo. Desde a infância tem uma relação estreita com a literatura, que para a advogada é um reflexo sobre a sociedade e o direito. De que forma que a literatura influencia sua vida? A literatura, ela é muito importante para mim, tanto para a minha vida quanto para o trabalho, para tudo, porque a literatura ela me ajuda a compreender outras realidades. Eu acho que a literatura tem essa importante função de nos mostrar outras realidades, mesmo que sejam obras de ficção, elas mostram outras versões, outras formas de enxergar a vida, né? E isso é importante para tudo, eu acho que influencia toda a minha vida mesmo. Agora a gente já falou um pouquinho aqui sobre o porquê do direito, mas eu gostaria de ouvir da senhora. Porque eu escolhi o direito? Então, tem a ver também com essa questão de como perceber a vida, perceber as coisas. Eu sempre tive essa vontade, assim, de compreender por que as coisas são de determinada forma, como que funcionam as relações entre as pessoas, e o direito eu imaginei que podia me ajudar nisso. E realmente, eu acabei me mudando aqui para Brasília para fazer direito e na faculdade eu vi que realmente era isso mesmo. O direito, ele explica muito as relações entre as pessoas, por que elas devem ser de determinada forma, e aí eu fui me apaixonando mais ainda. E ler é fundamental para qualquer pessoa? Eu acredito que sim, porque as palavras, eu acho que quando conversadas, elas se perdem ou a gente não percebe muito bem. E na leitura a gente pode sempre voltar com uma outra percepção para ver a mesma coisa de novo e a gente vai entender diferente. E a leitura, ela também consegue ser difundida de uma forma melhor, tanto no tempo quanto entre os lugares. Então, acho que realmente a comunicação é diferente mesmo. E muita gente diz que a leitura é um hábito que a gente aprende desde criancinha. A senhora tem uma infância que veio relacionada com a leitura e isso influenciou realmente? Acho que influenciou muito, porque cada um percebe de uma forma diferente. No meu caso, o que eu sempre gostei foi dos debates, assim, sempre gostei de conversar, de discutir, tentar entender por que era de uma forma ou não. E eu percebi na literatura uma forma disso acontecer que eu gostava muito, então foi muito na escola até. A escola sempre indicava alguns livros, muitos clássicos e tudo, e tinha as discussões entre os colegas, com os professores, e era isso que eu gostava. E aí eu vi na leitura uma forma de conversar, de compreender melhor o que cada um pensava da vida, de tudo mesmo. Você se lembra do primeiro livro que você leu? Então, não sei se foi o primeiro livro que eu li, mas eu lembro que foi o primeiro livro que me fez pensar, foi o Dom Casmurro, do Machado de Assis. A forma dele terminar, principalmente, que é de não dizer o que realmente aconteceu, me deixou enlouquecida. Eu ficava, até hoje, eu fico pensando, ainda tem muita, até hoje se discute, né, o que realmente aconteceu. E isso, para mim, foi uma coisa única, assim, foi o livro que realmente me deixou, assim, muito envolvida. Mesmo depois, como será que foi? E hoje, ainda com a minha cabeça de hoje, que é muito diferente da de criança, eu ainda volto a ele. Volta a reler? Volto, e acho que já dá outro sentido também. E atualmente, o que você está lendo? Então, eu também estou relendo um livro que é um dos meus livros favoritos, que é Siddhartha, do Hermann Hesse, que é um livro que também me faz pensar. Esses livros eu gosto de ler de novo para ver se eu vou perceber alguma coisa diferente. Então, eu estou relendo esse livro hoje. Eu queria aproveitar a oportunidade para conhecer um pouquinho mais sobre o autor.
Hermann Hesse, escritor alemão, nasceu em julho de 1877 em uma família muito religiosa. Estudou no seminário, como era da vontade de seus pais. Tendo recusado a religião, ainda adolescente, rompeu com a família e mudou-se para a Suíça, onde trabalhou como livreiro e operário. Em 1911, foi morar na Índia, onde vivenciou experiências com a espiritualidade oriental. Construiu a própria filosofia e interpretação pessoal sobre o Oriente, o que resultou no livro Siddhartha. Hesse também se ocupou com o fluxo constante de cartas que recebeu de diversos leitores. Ele faleceu em 9 de agosto de 1962. E além do Hermann Hesse, quais são os outros autores e qual outro tipo de literatura que também te atrai? Então, eu gosto muito das histórias, né, mais romances. Eu gosto muito do Machado de Assis, várias obras dele. Gosto muito de José de Alencar, acho muito interessante. Gabriel Garcia Marques, eu gosto muito. E gosto muito também dos filósofos, que também me ajudam nessa compreensão, né? Gosto muito do Gadamer, principalmente da problema da consciência histórica. E também de um historiador, que também eu acho que faz essa conexão entre o direito, história. Eu gosto dessa visão interdisciplinar, que é o Carlo Ginzburg, que também acho bem interessante. E no direito, qual é o seu autor preferido? Eu gosto de vários. Eu gosto justamente da diferença, assim, de perceber como um enxerga determinadas coisas, como o outro enxerga. Eu gosto muito dessa visão mais geral. Então, eu gosto muito do Habermas, do Luhmann, que eu acho que me ajudam muito a uma visão mais geral. Gosto do Heberli, Peter Heberli. E no Brasil eu gosto do meu orientador, né, Cristiano Paixão, o professor Menelik, o professor José Geraldo de Souza Júnior. São da faculdade, né, mas são justamente os que eu leio e que eu me interesso mais mesmo. E tem algum livro que você indica para o estudante de direito que ele não pode deixar de ler de jeito nenhum? Eu gosto muito dessa visão plural, assim. Eu acho interessante o estudante de direito ele se dedicar a pesquisar, a ler, a compreender vários ramos do direito, da filosofia, da literatura, porque eu acho que é importante ter uma noção da complexidade da sociedade, das pessoas, da importância do trabalho, do direito mesmo. Então, isso eu acho mais importante. Agora, tem uma obra que é muito importante para mim, que é a do Peter Heberli, que é a Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição, que é muito a base da minha pesquisa hoje. Estou lançando agora um livro que é basicamente a minha dissertação de mestrado, que é a participação social no controle de constitucionalidade. Eu analisei muitas decisões, é basicamente uma análise das decisões do Supremo que trataram da participação social no controle, nos debates constitucionais, né? Eu analisei as decisões relacionadas a amicus curiae, às audiências públicas e a propositura de ações diretas no Supremo pelos membros da sociedade. Então, propositura por sindicatos, associações, como o Supremo Tribunal Federal recebe a sociedade nos debates, né? Então, foi uma análise bem profunda das decisões do Supremo sobre o assunto. Como foi a experiência de se tornar uma escritora? Foi muito difícil? Foi muito difícil, mas foi muito prazeroso. Eu acho que mudou bastante a minha vida, a minha forma de enxergar tudo. E eu acho que era isso que eu queria mesmo com o mestrado. Me dediquei muito, acredito, por ter me apaixonado mesmo pelo tema. Eu realmente queria, para mim mesmo, entender o que estava acontecendo, o que os ministros estavam pensando, como que aquilo funcionava. E fiquei realmente muito feliz com o resultado do livro e com todo o processo, assim, um processo de pesquisa, de análise de documentos. Eu nunca tinha passado por nada tão complexo assim, mas fiquei bem satisfeita. Gostaria que você falasse um pouquinho dessa relação do direito e da literatura, porque a gente vê que muitos advogados acabam se tornando escritores e também é uma fonte de pesquisa, é um eterno conhecimento. Gostaria de saber a sua opinião.
Eu acho que a literatura, ela contribui muito para o direito. Eu acho que o mais importante é compreender como as pessoas pensam, compreender outras realidades, porque o direito ele é aplicado a todos, a todo tipo de pessoa, a todo tipo de realidade. E então, para o direito, eu acho que o pior que pode acontecer é ficar fechado na sua realidade e aplicar o direito a outra pessoa, acreditando que ela é igual a você, e não é. Você tem que conseguir entender o que se passa naquela situação para aplicar o direito da forma mais justa, e a literatura é essencial para isso. A literatura ajuda a descobrir esse mundo lá fora e aplicar no dia a dia? Exatamente, eu acredito que a literatura é o principal meio para conhecer melhor as outras realidades da sociedade, então é muito importante, eu acredito. E isso não só para os operadores do direito, né? Exatamente, para todo mundo, mas o direito, como ele impõe regras às pessoas, eu acho muito importante. E como é que é para um escritor hoje no mercado brasileiro? É muito difícil entrar no mercado, conseguir se bancar, conseguir sobreviver só escrevendo? Eu acredito que sim. No meu caso, eu escrevi o livro como dissertação de mestrado, depois trabalhei para adaptar para o livro e informo que não foi fácil. A editora também foi ótima, mas foi complicado, assim, não acho fácil não conseguir publicar. Vários amigos ainda não conseguiram. Parece que o mercado está um pouco difícil mesmo para você conseguir publicar a sua obra. Falta um pouco de incentivo. Imagino que seja essa a causa da dificuldade hoje, porque até antigamente eu tenho a impressão de que não era tão complicado assim. Hoje, pelo menos na minha turma, nos colegas que estavam na mesma situação que eu, foi difícil. E gosto pela leitura a gente já sabe que você tem. Tomou gosto também por ser escritora? Você pretende escrever novos livros? Gostei muito. Foi realmente uma experiência que me marcou muito. Pretendo escrever outros, talvez no doutorado, vamos ver, né? E sempre voltado para o direito? Por enquanto sim, mas acho que pode ser também outras matérias, outros assuntos, mas eu sou muito com o que me desperta no momento. Por enquanto está sendo direito, mas vamos ver se aparece outros assuntos e tudo, né? Exige muita disciplina escrever um livro? No meu caso, sim. Eu não sei, acredito que cada pessoa tem uma forma, mas para mim, sim, foi bem... eu sou muito sistemática também, mas como o meu envolveu um trabalho de pesquisa muito grande, foi bastante complexo. A análise das decisões, sistematização e depois tentar encontrar o que era a mentalidade por detrás delas, foi bem complicado, mas também foi muito prazeroso. Valeu a pena, então? Para mim muito, eu fiquei muito satisfeita. Bom, doutora Aline, eu agradeço a sua participação aqui conosco e o Iluminuras fica por aqui. Você pode rever os programas no site da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br. Na semana que vem, nós temos um novo encontro entre o direito e a literatura. Eu espero você. Até lá!